Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, boa noite, uma boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa live desta sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Com grande alegria, nós estamos aqui mais uma vez para juntos podermos refletir a respeito da nossa própria vida, tá bom? Eu queria agradecer logo de início a esse público fiel que nós temos toda sexta-feira, né? A gente tem aí pelo menos 250, 300 pessoas que acompanham ao vivo as nossas transmissões toda sexta-feira. Claro que depois, à medida que a nossa palestra, que o estudo vai para o canal, outras pessoas vão assistindo e aí o número vai crescendo. Mas ao vivo, toda sexta-feira a gente tem um público muito fiel. A vocês, muito, muito obrigado, tá bom? Até as pessoas estão me cobrando, estão dizendo assim, Guiraldo, mas você não está dando mais boa noite. Antes você dava boa noite para a gente. É o seguinte, a gente tem um respeito muito grande por esse público que acompanha as nossas palestras de sexta-feira, as nossas transmissões. E devido a esse respeito, toda sexta-feira a gente faz uma palestra nova. Toda sexta-feira nós temos um tema novo. Se você for no canal, você vai ver que não tem nenhum tema repetido. São todas palestras novas. Só que aí nós temos dois problemas. Às vezes, eu não consigo fazer ao vivo. A nossa intenção, o nosso objetivo é sempre fazer a live, é fazer ao vivo. Mas às vezes, por causa de outros compromissos, inclusive profissionais, a gente não consegue fazer a transmissão ao vivo. Quando isso acontece, eu gravo na quarta, ou eu gravo na quinta, ou mesmo na sexta-feira, no dia da transmissão, e nós postamos à noite. Aí, nesse caso, eu não consigo dar boa noite para todo mundo. E uma outra coisa importante é que também, a depender do tema, a gente fica aqui geralmente aí 50 minutos, mais ou menos, né? Então, a gente tenta fazer a palestra nesse período de 50 minutos, às vezes um pouquinho menos. E aí, se a gente fica dando boa noite, batendo papo, falando isso, falando aquilo, a gente acaba aí perdendo um pouco o tempo. Então, é por isso que, às vezes, eu não dou boa noite especificamente a todas as pessoas que estão entrando no chat. Mas a todos vocês, repetindo, que estão entrando no chat, que estão acompanhando ao vivo a nossa palestra, muito, muito, muito obrigado, tá bom? Vocês fazem o nosso canal acontecer, né? Dê aí o seu like, divulgue, e a gente vai cada vez mais divulgar ideias, propostas, inclusive, claro, a proposta de libertação de consciências através da mensagem de Jesus. O tema de hoje, sentimentos. Nem tudo que parece é. É um tema sugestivo, não é? Vamos lá, então, vamos começar a nossa reflexão. Eu gostaria de iniciar a nossa palestra lembrando um fato que aconteceu há alguns anos na nossa instituição. Este fato vai, assim, servir como referência para a gente começar o nosso bate-papo. Aqui na nossa instituição, nós temos vários eventos, né? Tanto eventos de ordem espiritual, como eventos no sentido de promoções, né? Das promoções de galinhada, de feijoada, para a gente manter as nossas atividades. Para quem não conhece, eu aproveito para dizer, a nossa instituição, a Associação Beneficente Caminho de Damasco, ela sobrevive da nossa venda de livros. Por isso que, vez ou outra, a gente está divulgando o livro, a gente coloca um aqui, ó, perto desse arranjo lindo que fizeram, né? A gente está sempre colocando um livro aqui, está divulgando outro livro, porque cada pessoa que adquire um livro da editora Sintonia, ela colabora com as atividades da nossa instituição, que é um trabalho direcionado a crianças e adolescentes, que não parou com a pandemia. A gente remodelou o trabalho, né, para que não tivesse aglomeração, mas as crianças continuam sendo atendidas. Além, é claro, do nosso trabalho aos finais de semana, que é o atendimento a famílias carentes.
Então, a gente sobrevive dessas promoções, desses eventos e da venda dos nossos livros. Bom, e nós tínhamos lá um evento para fazer, eu chamei uma das trabalhadoras, que na época trabalhava conosco, e ela, olha, este ano, e ela era assim uma trabalhadora que estava sempre na linha de frente, recepcionando as pessoas, organizando, e eu chamei-a e disse assim, olha, este ano eu vou lhe dar um trabalho diferente. Eu vou colocar você para lavar os banheiros, porque este é um trabalho diferente. Eu vou colocar você para lavar os banheiros, porque este ano nós não temos ninguém para lavar os banheiros. E eu logo senti uma contrariedade. Ela não disse nada no momento, mas eu notei claramente que ela ficou contrariada. Muito bem. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. No terceiro dia, ela me procurou. E disse assim, olha, Aguinaldo, em relação à escala para que eu trabalhe lavando os banheiros, eu acho que nós temos um problema. E aqui eu vou abrir um parêntese. Infelizmente, pela dificuldade que nós temos em admitir os nossos erros, pela dificuldade que nós temos de tomar contato com a nossa própria realidade íntima, nós, via de regra, temos o hábito de projetar o problema. Para nós direcionamos a lupa, quase nunca nós direcionamos o olhar para nós. Então, se eu tenho um problema no meu emprego, o problema na instituição religiosa, com certeza, é o dirigente da instituição religiosa. Eu estou sempre tentando me eximir de responsabilidade. Via de regra, é assim que funciona. Bom, e quando ela disse assim, Aguinaldo, sobre a escala que você fez para lavar os banheiros, nós temos um problema. E óbvio que eu percebi que ela estava querendo dizer assim, o problema é você, né? O que é que você tem contra mim para me escalar para lavar os banheiros? O que foi que eu fiz de errado para que você me desse essa punição? Claro, na mente dela, era esse o desenho, né, que se fazia. E aí, quando ela disse que nós tínhamos um problema, antes que ela apontasse erroneamente que o problema estava em mim, ao tê-la escalada para aquele trabalho, eu disse a ela, olha, realmente você tem problema e eu vou ajudar você a resolver. E aí, com muito carinho, com muito afeto, desejoso de que ela aprendesse a lição, eu lhe disse assim, bem, vamos lá, vamos descobrir, ao meu ver, um problema de 3 problemas possíveis. E ela ficou me olhando, e eu disse assim, e ela ficou me olhando, e eu disse assim, um trabalho muito simples. Se você não quer lavar o banheiro, porque fazendo um serviço, um trabalho que não fica tanto em evidência, e você não vai sair na foto, então o seu problema é vaidade. E se você não quer lavar o banheiro, porque você está vendo as suas colegas de atividades realizando outros trabalhos, e é isso que está lhe incomodando, então o seu problema é inveja. Então, minha irmã, você escolhe, analise e verifique qual é, orgulho, vaidade ou inveja. Ela não disse nada, se afastou, e daí 2 dias ela me procurou, e quando me procurou, ela me contou, Aguinaldo, eu fiquei com ódio de você, a minha vontade era dar um soco na sua cara, mas aí eu fiquei sem dormir umas 2 noites, refletindo, e realmente, Aguinaldo, eu tenho que admitir, é o orgulho de me achar melhor do que eu realmente sou, a ponto de não querer realizar um trabalho mais simples. Mas eu quero lhe dizer que eu vou lavar os banheiros com a maior alegria do mundo. Fique tranquilo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito importante. Sabem por quê?
Porque aquilo que não é assumido não é trabalhado. Aquilo que não é assumido não é trabalhado. Então, se eu não estabeleço esse contato comigo mesmo, se eu não estabeleço essa honestidade interna ao lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, não tenho dúvida, eu vou me equivocar e muito. Aquilo que parece não é. Por exemplo, quando nós falamos de depressão, a depressão, que é uma doença séria, hoje nós temos duas graves doenças psíquicas que têm assolado o mundo todo. Sob o ponto de vista emocional, os estudiosos do comportamento humano têm destacado a depressão e a ansiedade como gravíssimos problemas para o ser humano. Nós consideramos, sim, a depressão uma doença, mas dentro de uma visão espiritual, e nós já falamos sobre isso em outras lives, o que está por detrás da depressão, olha só, o que é que está por detrás, né? Porque, vamos explicar outra coisa. Quando a pessoa diz, eu tenho uma ansiedade, eu tenho medo, eu tenho, sei lá, alguma dificuldade, uma síndrome do pânico, nós estamos falando de sintomas. São sintomas. É preciso que façamos uma investigação para podermos descobrir o que é que está por detrás do sintoma. E no nosso entendimento, numa avaliação espiritual, o que está por detrás da depressão, quase sempre, salvo uma ou outra exceção, o que está por detrás da depressão é a rebeldia. Rebeldia. O indivíduo, o espírito imortal, a pessoa, é, sobretudo, uma criatura rebelde. E aí, a gente vê uma grande dificuldade também das pessoas se aceitarem como rebeldes. Porque a gente associa a palavra rebeldia à agressividade, à violência, à explosão. Então a pessoa diz assim, não, mas eu não sou rebelde. Tá vendo? A gente vai se enganando a respeito daquilo que a gente sente. Nós vamos aprendendo que a rebeldia, ela pode se manifestar de várias formas diferentes, que inclusive não parecem ser manifestações de rebeldia. Então, um espírito rebelde, uma pessoa rebelde, ou que traz no seu histórico um nível de rebeldia, esta rebeldia pode se manifestar através de uma irritação. A irritação pode ser rebeldia? Pode. Perfeccionismo. A perfeccionismo pode ser rebeldia? Sem dúvida. Rigidez, solidão, apatia, melindre, teimosia, mágoa, indiferença. Eu vou repetir. Avalie aí, você que está num quadro de depressão e você que diz que não é rebelde, avalie se você tem no seu perfil alguma destas citações que eu estou fazendo. Irritação, perfeccionismo, rigidez, solidão, apatia, melindre, teimosia, indiferença e mágoa. São manifestações da mesma doença, rebeldia. E qual é o sintoma? Depressão. Depressão. Então, quando a gente faz aquela velha pergunta, quem sou eu? Né? Quando a gente tem como objetivo sério esse autoconhecimento, se nós não tomarmos cuidado, se nós não prestarmos atenção em nós mesmos, nós vamos, com certeza, imaginar uma coisa
que não tem a ver com a realidade. Há pessoas que dizem assim: olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou muito bom. Ok, há muitas pessoas que realmente já conquistaram a virtude da bondade. Lembrando que se a bondade é uma virtude, e se você de fato a conquistou, você não perde mais. É a mesma coisa da pessoa que diz que tem paciência, dizer assim: ah, mas aquele dia eu perdi a paciência. Bom, quem é paciente, quem adquiriu a virtude da paciência, não perde a paciência, tá? Então, assim, na maioria das vezes, nós estamos exercitando a paciência. Nós estamos a caminho da conquista dessa virtude, mas ainda não a temos. Quando nós vamos evoluindo, quando nós vamos buscando esse processo de autoconhecimento, de evolução, quase sempre existe aí também um outro processo muito doloroso, que é o processo de desconstrução de si mesmo. É quando nós começamos a perceber que não somos exatamente como pensávamos que éramos. Ou seja, muita gente desiste do processo de autoconhecimento porque tem medo de se ver e não gostar. Então, nós vamos usando como referência, né, o orgulho e a vaidade, e esse orgulho e essa vaidade faz com que a gente acredite em supostas virtudes que, na verdade, nós ainda não possuímos. Vamos pegar o exemplo que eu citei. Ah, eu sou bom. Ok, você acredita nisso. Então, vamos lá fazer uma pergunta, uma não. Vamos fazer algumas perguntas para você. Para você que diz que é bom. Deixa eu perguntar, então. Nessa sua bondade, você é bom para quem? Você é bom em que circunstâncias? Você é bom sempre? Você é bom só para algumas pessoas? Qual o alcance da sua bondade? A sua bondade tem limites? Vocês anotaram as perguntas? E assim, responda aí de forma sincera. Responda de forma sincera. Se você for responder essas perguntas de forma bem honesta, talvez você descubra que não é tão bom assim. Como a pessoa que às vezes diz assim: ah, mas olha, eu sou super desprendido das coisas materiais. Eu não sou apegado a nada que é material. Não, tem certeza? Então vamos lá, você que se acha desapegado, você doa, você faz doações, seja de roupa, de dinheiro, seja o que for, daquilo que vai lhe fazer falta, ou seja, aquilo que vai lhe fazer falta não, né? Porque se vai lhe fazer falta, você não pode doar. Mas você tira, por exemplo, daquilo que você está usando no dia a dia, ou você doa as sobras? Porque tem gente que diz assim: ah, mas eu sou muito desprendido. E quando vai doar roupa, doa só trapo. Só coisa rasgada, só coisa velha. A pessoa diz assim: ah, eu sou muito desprendido, mas doa o mínimo. Às vezes a pessoa tem uma condição financeira até boa, até razoável. Olha, naquele empreendimento, lá na reforma do centro, da instituição, né? Eu posso doar R$300, eu posso doar 500. Ah, mas todo mundo está doando 30, eu vou doar 30 também. E você é desprendido. E você se acha desprendido. Quase sempre, meus irmãos, a gente cria essas ilusões, sabe? Ah, mas todo mundo deu isso. Eu sei que todo mundo deu isso, mas se você pode dar mais, por que não? Olha, mas eu sou desprendido. Todo Natal eu adoto uma criança. Ah, é mesmo? É. E por que você não adota o ano inteiro? Esse é seu desprendimento?
Um desprendimento que te faz adotar uma criança no Natal. Se você tem condições, um certo equilíbrio financeiro, por que você não decide acompanhar aquela criança o ano todo? Vocês estão vendo como a gente vai se iludindo a respeito de nós mesmos? A gente vai criando uma imagem orgulhosa que nos faz acreditar que somos aquilo que em verdade ainda não somos. Quando a gente fala desse processo que eu citei ainda há pouco, do processo evolutivo, né? Quando a pessoa diz assim, eu não quero ser mais assim. Aí você então imagina que essa pessoa está evoluindo. Não necessariamente. Mas Agnaldo, ela disse que não quer ser mais desse jeito. Tudo bem. Mas quando ela diz que não quer mais ser desse jeito, isso a princípio, é uma saturação da vida naquele modelo. Aí eu não quero ser mais assim. Eu não quero mais fazer o mal, eu não quero mais mentir, eu não quero mais trair. Bom, até aí só há uma demonstração de saturação da condição em que vivia. Aí se a pessoa diz assim, eu sei como eu quero ser. Aí sim, Agnaldo, agora está evoluindo. Ainda não. Porque quando a pessoa diz, eu não quero ser mais assim, você tem a saturação do modelo de vida que ela tem. A pessoa está cansada. Quando ela diz, eu sei como eu quero ser, bom, aí nesse caso é só conhecimento. O que ela tem aí, quando ela diz eu sei o que eu quero ser, é um projeto. É um projeto que ainda está no papel. Quando ela diz eu vou fazer e faz, aí nós temos, de fato, de verdade, o processo evolutivo acontecendo. Deu para entender como é que é? Por isso que o tema da noite é esse, nem tudo que parece é. Porque, de fato, nós vamos nos iludindo muito. E nós precisamos nos desiludirmos de nós mesmos. É fundamental que a gente perca a ilusão a respeito daquilo que a gente pensava que era. E outro dia uma pessoa disse assim para mim, deixa eu tomar aqui minha água. Agnaldo, mas não tem um caminho mais fácil? Não tem um caminho mais suave? E eu disse assim para a pessoa, tem sim. Bom, eu acho que tem. Na minha época de criança, tinha um caminho bem suave. Era uma cartilha, né? Lá do prezinho, da primeira série, né? Uma cartilha que se chamava Caminho Suave, né? Quem tem mais de 40 vai lembrar. Aliás, para a gente que tem mais de 40, sabe qual era nosso sonho na primeira série, na segunda série? Escrever com caneta. A gente ficava assim, nossa, quando tiver na quarta série a gente vai poder escrever de caneta. E o sonho era escrever de caneta. Então, nessa época, quem é dessa época vai se lembrar que a gente tinha a cartilha Caminho Suave, barriga, ba, be, bi, bobu, faca, fa, fe, fi, fofu. Lembram disso? Cachorro. E assim, dado, da, de, di, do, du. Era a cartilha Caminho Suave, que eu acredito que não exista mais. Fora a cartilha, o caminho que nós temos é este. É o caminho, digamos assim, é o caminho das descobertas, né? É o caminho das descobertas. Quando a pessoa diz assim, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. Ótimo. A pessoa identificou que ela tem um sentimento, raiva. A partir daí, para que haja o processo evolutivo, ela tem que elaborar algumas perguntas. De quem que eu estou com raiva? Do que eu estou com raiva? Eu estou com raiva da vida? Eu estou com raiva de Deus? Eu estou com raiva de mim mesmo? Eu estou com raiva das escolhas que eu fiz? Eu estou com raiva do quê? Eu estou com raiva de viver? E o que é que eu faço com a minha raiva? Eu estou sentindo a raiva. Eu não posso negar algo que eu estou sentindo. Muito bem. Você assumiu. E aí? Aí
Você precisa descobrir por si mesmo o que é que você pode fazer com esta raiva. Onde é que você pode mexer para que você canalize essa raiva de uma forma adequada para que você não venha adoecer. Dentro desta reflexão, dentro dessa perspectiva que nós estamos apresentando hoje na nossa palestra, tem muita gente que diz assim: mas eu sou um grande trabalhador de Jesus, sou um trabalhador dedicado. É mesmo? Será que é? Será que você é realmente um trabalhador dedicado? Nesta pandemia, em que os centros ficaram fechados tanto tempo, você buscou outras formas de servir Jesus? Não, né? Mas aí não tinha jeito. Tinha, sempre tem. Se você realmente é um trabalhador dedicado, você encontrou uma forma de trabalhar, de servir Jesus, ainda que não tenha sido presencial. Caso você não pudesse fazê-lo aí na instituição que você trabalha. Mas olha, eu não sou egoísta. Será que não? Avalie melhor. Você não é egoísta? Não, não sou. Sim. E quando é que você pensa nos outros? Às vezes, meus irmãos, a gente dá demonstração de egoísmo numa coisa simples, numa refeição. Eu gosto de carne. Então tem que fazer carne. Mas tem mais 4, 5 pessoas que moram na casa que não gostam de carne. Sim, mas eu sou o chefe da família, eu gosto de carne. Está dizendo assim, tem que fazer carne. Se isso não for egoísmo, eu não sei o que é. Então, qual é a dinâmica que a gente pode aprender? Qual é a dinâmica que a gente pode trabalhar para que a gente consiga, de uma forma mais lúcida, eu acho que esta é a palavra, nessa nossa vida, para quem está realmente tentando melhorar, tentando evoluir, a gente precisa conquistar uma maior lucidez sobre a nossa própria vida. Não é sobre a vida dos outros. Uma lucidez sobre a nossa própria vida, inclusive para que a gente identifique o que é que eu acho que é, mas não é. Ou o que eu acho que não é e é. São os equívocos que nós cometemos no dia a dia. E esses equívocos, eu me referia a essa realidade em uma das nossas lives outro dia, quando nós lembramos de Jesus, né? Foi uma live que eu fiz lá para Campina Grande, né? Pelo Instagram essa semana, semana passada, que eu fiz lá para Campina Grande, um grupo de lá, Paraíba, onde nós falávamos sobre isto. Quando Jesus disse assim, que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria, e quando Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de vós, ele nos alertava que não é só o conhecimento externo, mas principalmente o conhecimento interno. Porque quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade perceptiva da vida, menos possibilidade de erro eu tenho. Então, se eu desenvolvo a minha capacidade de percepção, se eu estudo, porque o estudo, o conhecimento é importante, e se eu me submeto ao processo de autoconhecimento, é óbvio, eu vou conseguir entender melhor quem eu sou sem as ilusões. Sem as ilusões. Querem ver mais alguns exemplos? Vamos citar mais alguns exemplos aqui. Às vezes a pessoa diz assim, percepção equivocada. Lembrem do tema, nem tudo que parece é. Às vezes a pessoa diz assim, eu nunca melhoro, eu nasci para sofrer, eu acho que eu nasci para sofrer. Então, isso pode ser um vitimismo. Tem pessoas que adoram ficar nessa condição, para chamar atenção, né? Para manipular. Pode ser um orgulho. Quantas e quantas pessoas
não se permitem ser ajudada. É incrível. Eu me lembro que outro dia eu atendi um jovem, profissionalmente falando, um rapaz já dos seus 20 e tantos anos, com bastante problemas de ordem emocional. Bastante problemas de ordem emocional. E a mãe dele, que entrou em contato comigo, explicou mais ou menos por telefone o caso. E quando ela me explicou o caso, eu disse assim, olha, melhor eu não atender. Ela disse, por quê? Porque não vai dar certo. Porque no telefone ela me disse, olha, ele não acredita em nada, inclusive ele não acredita em terapia, ele acha que esse negócio de terapia, de análise, é uma baboseira, né? Que não vai ajudar em nada. Ele não acredita. Eu disse, então não adianta. Não, mas Aguinaldo, eu vou insistir para levá-lo, por favor. Eu disse, olha, numa terapia precisa haver um querer, precisa haver uma afinidade. A pessoa precisa compreender os seus problemas e aceitar o fato de que a terapia vai ajudá-la. Não, Aguinaldo, mas eu vou levá-lo. Tá bem. A senhora está pedindo, pode trazê-lo. E foi impressionante, isso já faz um bocadinho de tempo, mas foi impressionante como que às vezes o orgulho nos atrapalha. Quando eu atendi o jovem, ele se colocou com uma prepotência, com uma arrogância, assim, extrema. E aí eu respirei, porque é nosso dever compreender as limitações dos outros. É nosso dever tentarmos entender as dificuldades que as pessoas têm. E foi o que eu tentei fazer. E com muito cuidado, com muita habilidade, eu fui fazendo um diagnóstico, né? Com base no que a mãe havia me falado. E eu pude fazer isso porque ele sabia que a mãe tinha conversado comigo, então ele sabia que eu sabia dos seus problemas. E eu então fui observando, olha, meu amigo, esse seu problema está faltando isto, este seu problema está faltando aquilo. E graças a Deus, naquele momento, além do nosso conhecimento terapêutico, eu senti uma inspiração, uma intuição, acredito que talvez até do anjo da guarda dele, que queria ajudá-lo. E assim, a gente foi de uma forma bastante acertada, dando a ele o diagnóstico do que ele tinha e o que é que ele precisava fazer para melhorar. 48 minutos em que somente eu falei. Ele entrou mudo e saiu calado. E olha, com toda sinceridade, naquele momento, eu me desdobrei como profissional para ajudar o rapaz. Me desdobrei. Ele não disse uma palavra. Quando terminamos, ele se levantou e saiu. E depois a mãe disse assim para mim, você tinha razão. Não vai dar mesmo fazer a terapia. Ou seja, ela estava dizendo assim, ele não quer, ele não gostou. E aí eu fiquei pensando, para mim, como profissional, problema algum. Como profissional, problema algum. A mãe do jovem pagou a consulta, eu atendi como profissional, fui remunerado, tá tudo certo. Mas aí eu fiquei imaginando assim, que pena, perdeu uma grande oportunidade, que pena. Quantas e quantas pessoas que têm um poder aquisitivo limitado, que gostariam de fazer uma terapia e não têm condições financeiras. Quantas pessoas? E ali você tinha um jovem, uma condição financeira excelente, sendo apoiado pelos pais, tanto que os pais o trouxeram, porque mora numa cidade um pouquinho longe de Votuporanga, bem longe, para dizer a verdade. E naquele momento ele poderia, se não fosse o orgulho, começado ali,
a sua libertação. É assim que funciona. Por isso que às vezes as pessoas sofrem tanto. Tem a oportunidade de trabalhar, tem a oportunidade de se conhecer, mas a preguiça, às vezes o orgulho, né? A vaidade, a arrogância, a prepotência não permitem. E quando aquele jovem saiu, eu tinha certeza que ele não ia voltar. Eu fiquei pensando nisso. Puxa vida, que pena, né? Esse rapaz poderia hoje ter começado a sua transformação. E aí alguém poderia perguntar assim, você não acha que ficou ali uma sementinha? Acho. Acho que nós plantamos ali uma sementinha. Só que às vezes, quando essa sementinha nascer, brotar, já vai ser tarde demais, né? Quanta coisa na nossa vida a gente acordou tarde demais. Quanta coisa que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente faria diferente, né? E todos nós, de uma certa forma, infelizmente, nos permitimos esse tipo de coisa, né? A gente vai deixando para lá, a gente vai... por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Tem gente que diz assim, mas eu tenho me esforçado tanto. Tem mesmo. Não, eu tenho me esforçado. Você tem se esforçado ou você tem tentado enganar Deus? Não, Magno, mas eu mudou uma semana, depois voltou mesmo. Eu mudei, não, você mudou sim, realmente alguns dias, mas depois voltou ao mesmo padrão, voltou a fazer o que fazia. E aí a gente quer encontrar uma culpabilidade em Deus, mas a responsabilidade está em nós. Quantas pessoas à beira da morte, vitimadas por uma doença grave, ou pessoas que iriam se submeter a uma cirurgia de risco, dizem assim, se eu escapar dessa situação, nossa, eu vou ser uma pessoa bondosa, vou ser uma pessoa caridosa, nossa, se Deus me ajudar, se eu não morrer, olha, eu vou fazer a caridade, eu vou dar mais valor à minha família. E a pessoa faz uma semana, 2, assim, no máximo 3. E quase sempre ela volta a ter os mesmos comportamentos, ela volta a praticar as mesmas imperfeições, os mesmos erros, e a vida vai passando, não é? E a vida vai passando. Então, meus irmãos, eu volto lá no meu primeiro exemplo, quando a gente começou a palestra com aquela trabalhadora da instituição. Aguinaldo, nós temos um problema. Tínhamos. Precisava descobrir qual era. No caso dela, nós demos 3 opções: orgulho, vaidade ou inveja. E qual é o seu problema? Tem gente que não admite uma coisa para não se sentir culpado. Eu já vi casos em que, me lembrei aqui, de um pai que foi extremamente injusto com o filho, e dando mais regalias ao outro filho, né? Se uma diferença clara, tipo assim, esse é o meu filho querido, e esse aqui, esse aí também é filho, mas meio que de lado. E o pai, em dado momento, perceber a besteira que tinha feito, mas continuar do mesmo jeito. Aqui não, mas por que se ele percebeu, ele não mudou? Porque mudar, nesse exemplo, significaria ter que assumir a culpa, ter que assumir que errou. Então ele mantinha o mesmo comportamento, criando a ilusão, olha a ilusão de novo, criando a ilusão de que estava tudo certo, que ele tinha feito igual para os 2 filhos, que estava maravilhoso e tudo mais. E não estava. Então,
a gente precisa tomar muito cuidado a esse respeito, a respeito das nossas ilusões, de tudo aquilo que a gente quer acreditar sobre nós mesmos, mas que, em grande parte das vezes, não corresponde à realidade. Então, faça uma análise pessoal, pergunte a você mesmo, com toda sinceridade: eu faço todo o bem possível? Realmente eu sou tão caridoso como eu acho que sou? Eu realmente estou mudando? Né? Qual é o meu problema? Por que determinada situação me incomoda? O que é que eu não assumi ainda, né? Mas que tem comprometido o meu equilíbrio, tem comprometido a minha paz, comprometido a paz. Então, a gente precisa fazer esses movimentos de autoencontro, de autoconhecimento, ainda que sejam movimentos dolorosos, e a gente entende que muitas vezes o são, mas a gente precisa fazer para que a gente possa, de fato, termos paz, né? Ainda fazendo uma brincadeira com a cartilha Caminho Suave, o nosso caminho pode se tornar suave à medida em que a gente trabalha com mais foco nesse nosso crescimento espiritual, ok? Então, nem tudo que parece é. Isso vale para as nossas emoções, os nossos sentimentos, isto vale para as questões relacionadas à vida, isto vale para o mundo espiritual, tem um monte de coisa que a gente acha que é, mas não é. Então, que a gente tenha sempre a coragem, a determinação de fazermos estas avaliações e, por fim, descobrirmos de fato quem somos nós. Quem somos nós? Quais são, de fato, de verdade, as virtudes que nós já conquistamos e o que é ilusão? Não tenho dúvida, são muitas ilusões que nós possuímos e que temos uma necessidade urgente de nos livrarmos, né? Para podermos voar mais alto no que diz respeito à nossa própria evolução. Tá certo, pessoal? Muito bem, a gente está aqui se aproximando do final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a mensagem tenha atingido o coração de todos vocês e, principalmente, que estas abordagens que a gente tem feito possam levar cada um de nós, né, a uma reflexão. Eu acho que esse é o objetivo principal dos nossos estudos de sexta-feira. Essa é a principal característica, estimular, incentivar a reflexão. E que nessas reflexões a gente possa encontrar o nosso próprio caminho. Não acabou ainda não. Eu gostaria de encerrar com uma prece, eu gostaria de encerrar com uma oração, e que a gente possa aproveitar essa oração para preparar uma noite boa de sono, né? Vamos lá, então, vamos fazer a nossa prece, e aí a gente encerra com a nossa prece. Querido amigo Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor encontre guarida em nossos corações. Que possamos, mestre e amigo, dentro das reflexões desta noite, nos despirmos de toda e qualquer ilusão ao nosso próprio respeito. Não se trata de nos posicionarmos como as piores das pessoas. Não se trata disso. Temos muito valor, porque somos filhos de Deus,
Estamos no processo evolutivo e Jesus nos ama. O que nós estamos dizendo é que precisaremos desenvolver uma das virtudes mais importantes para que haja uma evolução concreta e verdadeira, que é a humildade. A humildade de aceitarmos a nossa condição evolutiva. A humildade de admitirmos que ainda não somos tão bons como pensamos, que ainda não temos tanta luz como supomos. Esta humildade nos coloca em alerta sobre o aproveitamento da nossa existência. Querido amigo Jesus, sabemos que o esforço tem que ser nosso. Sabemos que na existência física nós precisamos buscar. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que não venhamos a desistir, para que não venhamos nos perder, para que não venhamos nos acomodar e perder a oportunidade que temos de sermos mais felizes com responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. No próximo domingo estaremos com os nossos tratamentos espirituais, às 19h30. Em breve estaremos divulgando o nosso IMPAMED totalmente online, com queridos amigos que estarão abordando vários temas. Aguarde aí que logo a gente vai divulgar, tá bom? Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe e até a próxima. Valeu!